Olá, neutropenia febril. Você já deve ter ouvido falar disso e muitas vezes se pergunta se é uma situação de gravidade mesmo. Muito comum em alguns pacientes que estão realizando tratamento oncológico, é uma situação que tem uma gravidade bastante característica que pode ocasionar, inclusive, grandes problemas. Vamos ver isso? Olá, meu nome é Gedson Cruz, médico hematologista do canal Hemato na Web. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos porque alcançamos finalmente mais uma meta, que é de ter mais de 100 inscritos, e isso não estaria ocorrendo se não fosse com a colaboração sua. Hoje vamos falar sobre algo que vai e volta, é confundido e interrogado aqui no canal, ou então lá no site. Inclusive você tem aí embaixo o endereço do site, que você pode ver outros temas também relevantes, que é a neutropenia febril. Muita gente confunde neutropenia com leucopenia, apesar de parecidos, são algo bem distinto entre si. A neutropenia febril, a gente tem que levar em consideração dois conceitos. Um primeiro é o da neutropenia. A neutropenia é a redução da contagem de neutrófilos. Se a gente retornar no conceito de leucopenia, que é a redução da contagem de leucócitos, a neutropenia é um conceito bastante parecido, mas ela é caracterizada pela redução de um tipo específico de leucócito, que é o neutrófilo segmentado. O neutrófilo, ela é uma célula do sangue bastante importante. Ela é como se fosse a infantaria para o exército, é a linha de frente da defesa. Então, ao nosso organismo ser invadido por algum agente infeccioso, por exemplo, uma bactéria, a primeira célula que entra em contato contra essa bactéria é essa infantaria, que nada mais é do que o leucócito do tipo segmentado ou neutrófilo. Então a gente já percebe que, uma vez reduzida a contagem desses leucócitos, os segmentados, também chamados neutrófilos, acaba comprometendo de forma significativa essa defesa. Quanto é a redução? A gente considera neutropenia de forma significativa quando é uma redução abaixo de 500 neutrófilos. Em algumas situações, nós consideramos como abaixo de 1000, sabendo que ela pode reduzir gradativamente nos próximos dias. Quando ocorre essa redução nessas contagens que eu já abordei, associado a uma elevação da temperatura corporal, que para nós consideramos, na maioria das vezes, 37,8, é aí que se dá o que a gente chama de neutropenia febril. É uma situação que merece bastante atenção. Todo paciente oncológico ele deve ser orientado acerca da neutropenia febril. Apesar de estar muito relacionado com pacientes oncológicos, ela não é exclusividade de situações em que ocorre o câncer ou o tratamento oncológico. Ela pode ocorrer em doenças benignas. Vamos dar exemplo. Doenças parasitárias, como a leishmaniose, pode vir acompanhada de neutropenia febril. E não distintamente do que ocorre no caso dos pacientes oncológicos, tem menos gravidade. Pelo contrário, a neutropenia febril sempre é um quadro potencialmente muito grave. Isso por quê? Porque, como já abordei, a linha de frente da defesa contra bactérias, principalmente, está comprometida. E com isso ocorre um risco bastante significativo de quadros sépticos inclusive fulminantes, que pode inclusive levar à morte da pessoa se não tiver o devido tratamento. Então, já fica a dica de que todo paciente com febre e que ocorre o risco de neutropenia, ou seja, está realizando tratamento quimioterápico, está sob tratamento ou acompanhamento oncológico de outra modalidade, ele já tem um risco em potencial de ter neutropenia e deve ser orientado a recorrer à assistência médica na vigência de febre. Por isso é importante informação, e esse é um dos papéis desse canal, permitir com que pessoas
que muitas vezes não tem o acesso à informação, possa ter de forma bastante simplificada. Não necessariamente uma informação boba, mas uma informação de forma que o paciente, o familiar, o acompanhante possa compreender sem a necessidade de ter que recorrer a grandes conceitos médicos. Esse é o objetivo do Hemato na Web, permitir com que pessoas, de forma geral, não somente médicos, pacientes, acompanhantes, permitam conhecer mais um pouco sobre hematologia, sobre medicina em geral e sobre a evolução da ciência no que concerne a hematologia ou áreas que são correlacionadas. Por isso é importante que você contribua. De que forma? Contribuindo, seguindo o canal, assinando o sino das notificações para que você possa ser notificado quando tiver um conteúdo mais recente. E claro, se você achou relevante esse conteúdo, não deixar de compartilhar para quem você acha que ele vai ajudar de alguma forma. Isso faz com que o canal ganhe relevância e torne-se mais conhecido. E quando ocorre a neutropenia febril, retornando aqui sobre o nosso assunto, o que fazer? Bem, como falei, todo paciente com neutropenia febril deve ser orientado a recorrer à assistência médica. Por quê? Porque é uma situação que tem um risco bastante grave de poder levar a complicações que pode, inclusive, levar à morte. Então, todo paciente que tem um risco de neutropenia febril, como falei, deve ir para a assistência médica, deve ser avaliado. E essa avaliação consiste no que a gente chama de estratificação de risco. No que consiste essa estratificação de risco? Significa eu colocar um grau de risco para cada paciente. De que forma? O paciente ele vai ser contado determinados critérios e esses critérios eles somam pontos e esses pontos levam o paciente a ter um alto risco de complicações, inclusive morte, ou um baixo risco. A depender do tipo de risco, o paciente deverá receber medicações na veia, ou seja, intravenosa, como são os casos dos antibióticos. Em situações em que o paciente tenha um grau de orientação adequado, tem como ir para a urgência, não tem nenhuma comorbidade significativa e tenha uma neutropenia considerada de baixo risco, esse paciente pode, a critério do médico que o avaliou, ser tratado de forma ambulatorial, mas sempre com antibiótico. Lembre-se, a vigência de febre no paciente oncológico é uma situação que merece bastante atenção. É uma situação que pode levar a complicações graves, por isso deve ser avaliada criteriosamente por um profissional médico associado ou não a uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque, como falei, há um risco importante de complicações e essas complicações podem ser irreversíveis a ponto de levar o paciente a um desfecho não muito favorável e comprometer, inclusive, todo o tratamento. Por isso, febre em paciente oncológico é sinônimo de avaliação, inclusive podendo necessitar de avaliação de urgência. Espero ter contribuído com mais alguma informação e lembre-se de compartilhar para quem você acha que é relevante, curtir e contribuir com sugestões para o engrandecimento do canal. Espero que no futuro a gente tenha muito mais informações para poder contribuir cada vez mais para a disseminação da informação sobre hematologia e medicina em geral para todos. Conto com a contribuição de vocês mais uma vez, agradeço imensamente a gente ter conseguido bater a meta de mais de 100 seguidores no canal. Lembrando que isso não seria possível se não fosse com a contribuição de vocês. Meu muito obrigado e sigamos em frente.